Com certeza. Está no ar o podcast Saúde em Pauta, sempre levando informação, conhecimento para a saúde e bem-estar e, claro, sempre pensando em você, nosso espectador, nosso cliente, nosso paciente, que está sempre aí presente nas nossas plataformas digitais, acompanhando todas as ações do nosso complexo de saúde São João de Deus. E eu, como sempre, recebo aqui um time de profissionais do Complexo de Saúde altamente capacitados para tratar de assuntos muito pontuais e importantes relacionados à tecnologia, relacionados à inovação, relacionados à saúde como um todo. E hoje, não diferente, estou recebendo aqui esses profissionais que vão tratar a respeito do assunto do projeto Favorecer. Inovação e dignidade no cuidado ao paciente renal crônico, ou seja, os pacientes renais crônicos, os pacientes em nefrologia, em hemodiálise, estarão em evidência em nosso podcast que começa agora. E na nossa mesa de debates hoje, recebo aqui com muito orgulho meu conterrâneo, Dr. Robert Amorim Gomes, cirurgião vascular, Dr. Estênio Barbosa de Freitas, médico nefrologista e coordenador da unidade de nefrologia, e a Fernanda Freitas, gerente de nefrologia e hemodinâmica, que já pôde participar conosco aqui de outras edições do nosso podcast Saúde em Pauta e agora está conosco novamente. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, para a gente poder discutir questões relacionadas à saúde, principalmente quando a gente favorece ao nosso paciente, de ambulatório, nosso paciente crônico aqui do hospital. Você já esteve aqui no nosso podcast uma ou duas vezes? Uma vez. Uma vez. Qual foi o tema? Foi inovações, que o pessoal da Nefro mesmo trouxe. A gente veio falar sobre as inovações, sobre o nosso projeto, nossa construção, nossa ampliação. A gente teve a oportunidade de estar aqui. Certo. Eu estive com o Dr. Eduardo Matar e o Dr. Sidney, então a gente pôde discutir bastante coisas aqui naquele podcast. Inclusive, nós temos um para-casa também para resolver também, da questão da plasmaférese, uma segunda rodada. Exatamente. Aí, com a participação de um paciente, também. Isso, a gente quer fazer uma discussão clínica, Discussão clínica. A gente quer discutir, mostrar o sucesso, Doutor Estênio participou também, dessa paciente. Foi um caso de sucesso que nós tivemos aqui na nossa unidade. Perfeito. Doutor Estênio também, muito bem-vindo ao nosso podcast Saúde em Pauta. Primeira vez que está aqui conosco, Um médico jovem na coordenação aí da nossa nefrologia e a gente só tem que tecer elogios, Fernanda? Com certeza. E aí fazendo as palavras minhas da diretoria. Não tão jovem assim não, viu? Mas tem um rostinho de bebê, olha. Não. Tem quanto tempo, Estênio, à frente aí da coordenação da Nefro? À frente da coordenação tem 6 anos. 6 anos. Isso. Eu agradeço o convite do hospital. Essa iniciativa é muito importante, principalmente desse tema, Esse tema de hoje ele é importantíssimo. Agradecer aqui ao meu colega Robert, que a gente faz essa parceria com a equipe da cirurgia vascular, Vai ser importante para a gente discutir isso, para todo mundo ficar ciente da importância do tema, o que é, o que a gente vai discutir aqui. Então, parabéns, Rubens e a diretoria do hospital por essa iniciativa. Nós agradecemos pela sua presença. E o Dr. Robert, ele faz parte aí desse trabalho. A gente estava fazendo aqui um breve comentário, antes do nosso programa iniciar. E você disse que um trabalho complementa o outro, Dr. Robert? Com certeza. Não existe nefrologia sem o acesso, e o acesso, obviamente, faz parte das atribuições da cirurgia vascular. Assim como os colegas, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente, eu e o Estênio, o Estênio na coordenação da Nefro, eu na coordenação do vascular, a gente está sempre em contato, a gente está sempre conversando, sempre presente em eventos que abordam a interseção das duas especialidades, e daí surgiram algumas ideias. A gente está sempre tentando trazer o que tem de mais moderno e o que é melhor na prática clínica e também cirúrgica para os pacientes crônicos já do Complexo de Saúde. Perfeito, então nós vamos abordar esse assunto muito importante a partir de agora, e vocês, claro, vocês podem participar conosco no YouTube, nas plataformas de streaming também, colocando aí na caixinha de comentários a sua pergunta. Logo depois que concluímos esse podcast, nós vamos lá e vamos buscar responder a todos vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito desse assunto importante. A participação de vocês é fundamental neste momento, tá? E tudo muito bem alinhado com a nossa equipe de profissionais aqui. Bom, antes de começar o nosso bate-papo, não poderia aqui novamente deixar de destacar o nosso patrocínio, nosso apoio, a nossa presença e parceria de sempre da Cafeteria Café Preto, presente na rua Rio de Janeiro 1058, no coração de Divinópolis, sempre trazendo pra gente as delícias que lá eles produzem. E hoje nós temos um bolo de fubá, Fernanda. Não, tem que experimentar, Por não favor. Vai poder ficar sem comer, não. Viu? Tem um pão de queijo especial também aqui, um casadinho também especial. Então fiquem à vontade, nossos convidados, para a gente poder tomar esse café gostoso nessa noite de quinta-feira e levar esse conhecimento e informação a todos que precisam, certo?
Perfeito. Inicialmente, queria que o doutor, pode ser o doutor Robert, explicar pra gente Pois não. o que é a hemodiálise, o que é a doença renal. Explica pra gente esse contexto. Pode ser o Acho Stênio? que talvez seja melhor da sua Melhor área, viu, Stênio. Stênio? Por favor, Stênio. Vamos lá, isso é importante a gente começar o assunto introduzindo o tema, né? A doença renal crônica é uma doença muito comum e prevalente na nossa sociedade. A gente vê que os índices de prevalência têm aumentado durante os últimos anos, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E o número de pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva, que a hemodiálise é uma delas, está aumentando também. Para a gente conseguir fazer hemodiálise, a gente precisa de um acesso vascular, né? A hemodiálise consiste em filtração do sangue, fazer um dos papéis que o rim do renal crônico não está conseguindo fazer. Para isso, a gente precisa criar dispositivos para tirar o sangue passar num filtro na máquina de hemodiálise e devolver esse sangue para o paciente filtrado. Temos duas maneiras, a princípio, para conseguir fazer isso. A primeira e melhor maneira é a fístula arteriovenosa. Vou passar depois a palavra para o Robert explicar o que é a fístula. Temos também o catéter de hemodiálise. A gente sempre tenta ter o objetivo de criar a fístula. A fístula ela é muito importante, porque, como a gente vai falar ao longo aqui do podcast, ela evita uma série de complicações. Melhora a eficácia do procedimento de diálise e evita complicações como infecção, né, que é um dos grandes problemas que a gente tem na nefrologia, infecção de acesso vascular, né, relacionada a catéter. E o projeto, idealizado aqui pelo Dr. Robert, né, a ideia dele é a gente conseguir acesso vascular com fístula para a maioria dos pacientes possível, né? E aqueles pacientes que já têm a fístula funcionando, preservar essa fístula funcionando. Isso aí tem um impacto relacionado à mortalidade. Os pacientes que têm uma fístula funcionando, eles têm um índice de mortalidade menor. Isso para a gente na nefrologia é fundamental. É isso que a gente está buscando. Né? E além disso, Rubens, a gente tem uma qualidade de vida melhor para o paciente. Sim. Então esse projeto ele é importantíssimo de ser feito, sabe? Bacana. E essa qualidade de vida ela é muito importante para esses pacientes, porque eles vêm aqui na nossa nefrologia 3 vezes na semana, não é isso? Isso. E passam um bom tempo ligados à máquina. Essa dose de diálise, né, a gente entra na prescrição da diálise, ela é uma dose muito individual, né, a gente prescreve baseado em vários critérios, mas em média é isso, 3 vezes por semana durante 4 horas. O procedimento de hemodiálise, ele em média é dessa maneira. Se Dr. você me Robert, permite, sim. Rubens, eu queria também fazer só um comentário, né? Claro. Que a equipe de nefrologia também ela vem atuando e a gente está buscando isso uma força junto com a atenção básica também dos municípios. Ah, Né? sim. Para a gente poder fortalecer, que a maioria dos pacientes também estão ali proveniente da diabetes e da hipertensão, né? Eu e o Rubens, recentemente, a gente está tentando um matriciamento, né? Junto à atenção básica, porque também o paciente... Isabela também, né? Oi? Isabela. A Isabela também, né? Para a gente poder estar ali alinhando, porque também tem muitas complicações do paciente renal que pode ser resolvido da atenção básica e a gente precisa de ter esse fortalecimento ali também, e justamente até a avaliação daquele paciente que está lá na ponta, né? Então, porque às vezes ele já chega para nós melhor bem preparado, né? Mais bem preparado para poder fazer terapia, né, doutor? Isso é fundamental. E, assim, até para retardar a progressão da doença renal. Fazer o diagnóstico precoce da doença renal, exame de creatinina e exame de urina, fundamental. E retardar a progressão da doença renal, evitar, muitas vezes, chegar na diálise. Naquele paciente que a gente vê que não vai ser possível isso acontecer, a gente tem que fazer uma preparação. A preparação consiste nisso. Em fazer uma fístula arteriovenosa. O cenário ideal, pessoal, para todo mundo entender, é o paciente entrar na hemodiálise já com fístula. Isso não acontece. Nosso cenário no Brasil, na maioria das vezes, não acontece. No mundo também não acontece. Geralmente, os pacientes entram com catéter. E isso tem um impacto, como eu falei, muito negativo na vida do paciente. Então, a ideia é justamente essa. Esse tema que a Fernanda colocou é importantíssimo. A atenção básica está totalmente atrelada à saúde renal das pessoas. E fato igual o Stênio falou, os números realmente em níveis nacionais, a realidade é que o paciente ele realmente entra com o catéter. Culturalmente falando, e isso é uma coisa que é importante a gente puxar aqui, muitos são os pacientes que ou têm desconhecimento do que é uma fístula arteriovenosa, ou então tem preconceito com fístula arteriovenosa. Então, a gente tem muito paciente que ele prefere o uso do catéter. Por quê? Porque, literalmente, quando a gente faz uma fístula arteriovenosa, o que consiste, né? Puxando o conceito aqui um pouquinho.
a fístula ela não é um corpo estranho. Certo. Eu estou trabalhando com o corpo do paciente. Então, eu uso uma veia, normalmente uma veia de braço, em que eu conecto ela a uma artéria já pré-existente. E quando eu conecto essa veia e o fluxo da artéria passa para a veia, a gente tem uma dilatação dessa veia, a gente tem um aumento de fluxo nessa veia, coisa que não é o normal. Então, a gente brinca que a gente está basicamente produzindo uma doença para tratar outra. Sim. Então, a gente está aumentando o fluxo nessa veia, ela dilata, fica mais visível a pele, de forma que o pessoal da nefrologia consiga puncionar esta veia e que ela dê o fluxo que a máquina precisa para fazer a filtragem do sangue dela. Ponto. Só que isso significa que ela vai tomar uma picada no braço. Na verdade, 2, porque tem que ser uma de entrada e uma de saída. 3 vezes por semana. Não é um negócio fácil você convencer o paciente disso. Principalmente que quando a gente faz o catéter, ele tem 2 vias para fora da veia, em que o pessoal da nefro vai lá e conecta um cabo numa via e outro cabo na outra via. Ou seja, eu não furo o paciente, eu não invado o paciente, eu não machuco o paciente. Sim. Mas esse catéter é um corpo estranho. Ele não pertence ao corpo do paciente e tudo no nosso corpo que você coloca que não pertence a ele gera uma reação. Sim. Então, no caso, por mais inerte que o catéter seja, ele gera fibrose, ele gera obstrução daquela veia em longo prazo. E como é um catéter que está inserido em veia central, ela é uma via de escoamento das veias do braço. Se eu obstruo a veia central com esse catéter, por mais cômodo que ele seja para o paciente, eu perco aquele braço para fazer fístula. Por mais que eu tenha veia no braço, é como se eu estivesse trabalhando com um funil. Eu estou com uma saída curta, porque eu estou entupindo o vaso lá embaixo e estou enchendo ele de água. Então, uma hora esse funil transborda. Sim. Transbordar para o paciente significa edema de braço, significa edema de cabeça, significa edema de parte superior. Então, convencer o paciente, essa é a primeira fase, convencer o paciente que ele precisa de uma fístula é muito difícil quando ele vê que o catéter é mais fácil para ele dialisar. Não vai machucar ele, etc. E tal. E os meninos veem isso no dia a dia muito mais do que eu. Mas o fato é que, igual o Stênio falou, o ideal é que a gente trabalhe com fístula preemptiva. Você vê que o paciente está... A fístula não é algo que eu faço e eu posso usar no dia seguinte. Ela tem um tempo de maturação de 45 a 60 dias, ou seja, quase 2 meses depois que eu posso pensar em funcionar essa fístula, se ela, depois da nossa avaliação, tiver com medida adequada, proximidade da pele adequada e fluxo adequado. O paciente está caindo na função renal, essa é a hora de fazer a fístula. Ah, mas eu não estou em diálise. Eu sei que não está. Mas se você daqui a 2 meses estiver em diálise e eu não tiver uma fístula, você vai para o catéter. Essa é uma discussão interessante, Robert. Hoje eu estava discutindo com os residentes justamente isso. Quando que a gente vai indicar a fístula no paciente que ainda não entrou em diálise? Não é uma decisão fácil, né, que a gente tem que levar em conjunto, uma discussão junto com o paciente, mas é uma pergunta que a gente tem que fazer, o médico tem que se fazer. Será que esse paciente corre risco de entrar na diálise no próximo ano? Se essa resposta for sim, então vale a pena fazer a fístula. O cenário ideal é esse, mas o que a gente vê aqui é que muito paciente entra no hospital, desconhece doença renal crônica e entra já precisando de diálise. Aí não tem, como o Robert falou, a fístula demora. Sim. Ela vai demorar 2 meses para maturar. Então, nesses casos, o paciente vai ter que entrar de catéter. E isso, como a gente falou, é totalmente danoso para o paciente. Não, e ele cai literalmente paraquedas na diálise, né? Então, quando ele chega no serviço, ele e assim, e tem aquele estigma da nefrologia ainda, da hemodiálise, que é o fim, que acabou. Só que hoje a tecnologia ela evoluiu muito, então a gente consegue ter uma qualidade de vida muito boa, de ter uma diálise, né? Pegando esse gancho também, é a questão também da qualidade de diálise, né? O catéter também, ele influencia muito na qualidade de diálise do paciente. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado por isso, por causa da recirculação, por mais que tenha ali, né, uma saída diferenciada lá dentro do catéter, eles estão dentro de um mesmo lúmen, né? E isso, às vezes, acaba até prejudicando mesmo a diálise ali do paciente. Então, a gente precisa, igual o Dr. Robert colocou, e tem o estigma também, que o catéterzinho ele fica escondidinho, ninguém vê, então ninguém vai saber que eu sou dialítico, e a gente tem que quebrar isso também. Então, é uma iniciativa muito bacana, a gente está podendo estar aqui falar disso, né? Que o paciente ele não precisa de ter esse estigma. Igual eu costumo falar com os pacientes, começar a diálise
parece ser o fim, mas eu acho que não é o fim. É uma chance que a vida nos dá de recomeçar de uma forma diferente. E esse projeto Favorecer vem justamente, eu acho que de encontro a isso, uma forma da gente ir trabalhando o paciente ali para chegar de uma forma muito positiva. Porque ele vai para o pronto atendimento, hoje é o cenário que a gente assiste. Passei mal, estou com náusea, vômitos, minha diurese diminuiu, cai no pronto atendimento ali, né, e dali chama o nefro, né? Aí chega o nefro, vai precisar de fazer um acesso para diálise, aí acaba implantando, né, um catéter ali, e a partir daí a vida do paciente passa a ser mais difícil, porque ele veio de paraquedas, ele não se preparou para aquele tratamento, né? Então, é muito como a sociedade às vezes fala, né? A gente tem que preparar o paciente para isso. Então, hoje a gente discute muito, né, a doença renal, que ela está aí, né? Então, já tem... É 1 a cada 10, não é? Isso. Tem uma doença renal. Então, a gente precisa de estar difundindo mais essa questão da doença também. Da prevenção do diagnóstico. Exatamente. Creatinina e exame de urina. Vou falar isso mais vezes aqui. Até o final, né? Para dar verdade. Deixar fixado. Gravado, né? Exatamente. Mas como que surgiu a ideia, Robert, desse projeto Favorecer? Eu imagino que, assim como todos os outros projetos, existem alguns desafios que precisam ser vencidos. Com certeza. Bem, a ideia é a seguinte, o surgimento dela, o fato é que assim, a gente não tem veias infinitas no braço, ponto. Isso aí é um fato e não existe contra-argumento contra isso. E a gente tem um número determinado de fístulas que a gente pode conseguir para esse paciente, né? É claro que tem medidas heróicas, a gente consegue fazer algumas coisas fora um pouco da caixinha, e até porque a realidade do nosso país demanda isso, mas a gente tem que pensar que fístula é um recurso limitado. Sim. Não só limitado pela quantidade de veias que o paciente tem, mas porque se eu fiz uma fístula, ela não é eterna. Ela tem complicações, ela trombose fecha, ela é puncionada 3 vezes na semana, ela machuca, ela sangra, enfim, tem uma infinidade de problemas que pode ser acometida. E aí, a realidade do serviço, até uns 3 anos, 4 anos atrás, que foi quando a nossa equipe assumiu a cirurgia vascular do hospital, era... não, a fístula parou. Ok, desliga e faz outra. A gente não tinha recurso, a gente não tinha projeto, a gente tinha que desligar e fazer outra. Sim. E, como eu disse, é finito, é limitado, e cada vez que a gente faz uma nova fístula, eu estou diminuindo a qualidade de vida do paciente e, o mais importante, os estudos já mostraram para isso, que fístula é igual a tempo de vida. Se eu diminuir a quantidade possível de fístula do paciente, o paciente depende de diálise, senão ele falece. Então, se eu diminuir o acesso a ele, acesso dele à diálise, eu estou diminuindo o tempo de vida dele. Então, a conversa hoje, atual, aqui, fora daqui, internacionalmente, onde você quiser escolher, é de prevalência de acesso. É de salvamento de acesso, é de maturação de acesso que não maturou de forma adequada. Porque às vezes a gente faz uma fístula, ela está com bom frêmito, mas, como dizia o Dr. José Vicente, do IPSEM de Belo Horizonte, nem tudo que fremita dialisa. Então, tem uma quantidade de fluxo, tem uma medida que tem que ser avaliada. Então, às vezes, a fístula não matura e a gente também, dentro desse projeto, está contemplado isso, a ideia é que a gente também ajude ela a maturar. Então, mesmo a fístula que eu fiz e ela não foi para frente, eu consigo fazer ela ir para frente. E a fístula que está andando para trás, eu consigo fazer ela voltar a dialisar. Por quê? A conversa hoje, em níveis mundiais de quem mexe com acesso vascular, é que quando você começa a ter alguma estenose nessa fístula, o que é uma estenose? É um aperto. Ela começa a diminuir o calibre. Se ela diminui o calibre, ela diminui o fluxo. Mesma coisa que um cano entupir. Então, qual que é a ideia do projeto? Fazer uma angioplastia dessa fístula. Então, a gente trata essa estenose ou matura essa fístula, desenvolve ela através de um catéter que tem um balão na ponta. A gente entra com esse balão por via endovascular, minimamente invasivo, sem corte, só com uma punção. Através dessa punção, a gente passa o introdutor com uma válvula e por dentro dessa válvula a gente trabalha, como se fosse um cateterismo. Sim.
E aí, através desse cateterismo, eu passo esse balão e onde ela está apertada, a gente insufla esse balão e abre aquela veia que estava previamente fechada ou previamente não desenvolvida. Existem outros dispositivos mundo afora, melhores inclusive? Existem. Mas é claro que a gente sabe das limitações, a gente sabe da dificuldade que é trabalhar no SUS. Talvez eu não vou ter o top do top da última coisa que saiu no mundo em termos de acesso vascular. Mas eu também não posso ficar mais no pensamento retrógrado de que eu tenho que desligar a fístula e fazer outra. Isso não dá mais. Já passou. Já passou há muito tempo. A gente tá correndo atrás. Mas a gente está correndo atrás com qualidade. O tratamento da estenose, ele é o catéter balão. Os outros dispositivos, eles vêm no sentido de manter o que a gente fez com o balão por mais tempo aberto. Mas já abrir significa que dentro de um ano a gente tem um conceito que chama de perviedade primária assistida. Ou seja, ela está fechando, eu vou lá, abro com o balão. O tempo que se decorreu do momento que eu abri com esse balão até o momento que ela começa a dar problema na máquina de novo, e isso quem identifica são os meninos, ou seja, o paciente começa a fazer diálise de forma ruim de novo. Esse tempo de onde eu mexi até o momento que eu tenho que mexer de novo é a perviedade primária assistida. Então, dentro de um ano, a gente chega a cifras de 50%, 55% de perviedade primária assistida. Ou seja, de cada 2 pacientes que eu abri a fístula, que eu precisei de abrir ou que eu maturei, no final de um ano, uma ainda está aberta. Sim. A outra que está fechando, eu posso fazer a angioplastia de novo. Chega um momento que essa angioplastia esgota o que ela pode fazer pelo paciente? Chega, claro. Também, do mesmo jeito que a fístula é finita, esses recursos também são. Mas nisso eu já prolonguei a vida do paciente por mais 1, 2, 3 anos com a mesma fístula. Entendeu? Então, isso é o que se conversa nos congressos mundo afora. Então, a ideia do projeto veio disso. A gente não pode ficar com um conceito retrógrado mais de que acabou a fístula, desliga e faz outra. E desligar e fazer outra significa que neste meio tempo, como a gente já disse que a fístula demora 2 meses, 60 dias para maturar, significa que neste meio tempo ele vai ter um catéter de curta permanência, porque na urgência da diálise dele, que ele não conseguiu, os meninos vão ter que puncionar um rápido e eles vão ter que dialisar. Ele dialisa 3 vezes por semana. Então ele vai puncionar um catéter de curta permanência. A equipe de cirurgia vascular vai trocar esse catéter por um de longa permanência. Nós já estamos falando de 2 catéteres de 2 procedimentos. Custo 2 vezes. Vamos falar de custo e vamos falar de benefício para o paciente. Então, 2 procedimentos. Eu operei o paciente 2 vezes, incomodei ele 2 vezes, eu gastei 2 vezes e aí depois eu vou fazer a fístula. Sendo que eu podia só ir lá com o balão, operar uma vez, minimamente invasiva, abrir a fístula e ele continuar a diálise no dia seguinte pela mesma fístula. Certo. Acrescentando, né? Isso você falou sobre custo, né? Quando a gente leva em consideração tudo que está por trás ali da doença renal crônica. A doença renal crônica dialítica é uma doença grave, né? A gente está tentando aqui melhorar, como o Robert citou, o impacto dessa doença para o paciente. Reduzindo, né? Melhorando, fazendo uma fístula nesse paciente, a gente está reduzindo o impacto. Porque a gente está impedindo que esse paciente desenvolva infecções. Infecção vai levar ele para, muitas das vezes, internar, ter complicações, né? Principalmente complicações também cardiovasculares. A doença renal crônica, quando ela não está bem tratada, quando a diálise está ineficaz, isso vai levar mais complicações para esse paciente. A gente vai aumentar a mortalidade desse paciente, principalmente cardiovascular. O paciente vai ter um risco maior de desenvolver insuficiência cardíaca, desenvolver doença arterial coronariana e, em última análise, infarto, que é a doença que mais mata o ser humano hoje. Então, a gente está tentando mitigar isso. Melhorar esse acesso vascular é uma dessas maneiras. Para o renal crônico, nós nefrologistas estamos tentando trabalhar em todos os aspectos clínicos. Então, quando a gente pede o paciente para seguir uma prescrição adequada de diálise, seguir o tempo adequado de diálise, usar as medicações de maneira correta, é outra maneira da gente tentar controlar isso. Em última análise, diminuir o risco dessa doença. Então, a ideia aqui da equipe da cirurgia vascular é justamente prolongar o tempo que esse paciente vai ficar com a fístula. Certo. E isso é muito impactante para o paciente renal crônico. Reduz mortalidade, né? Se vocês me permitem também, Rubens, esses meninos dão muito trabalho, sabe? Porque nunca vi. Briga muito, né? Briga muito. Não, é porque eles sempre são,
né, estão ali na vanguarda, vão sempre procurando conhecimento, eles trazem a ideia, levam o projeto, né, para a nossa diretoria que gosta de inovação. Sim. E aí, na hora que chega na diretoria, fala assim, faz o custo. Né? Faz o custo. Então, esse projeto Favorecer foi um projeto que deu pano para a manga, porque nós tivemos que levantar as últimas internações. Então, assim, por mais que quando você bate o olho e vê o custo, a gente assusta, fala assim, mas será que compensa? Compensa. A gente fez o levantamento, né, junto com a diretoria, então a gente viu que a gente tem uma redução de custo de até 45%. Olha né? só. Então, a gente tem, porque, como Elis diz, a saúde não tem preço, mas tem custo. Então, a gente precisa, né, de estar sempre ali avaliando. Então, é um projeto que traz isso também, igual o Stênio comentou, as internações. Inclui também ali a diária de internação, os exames, a sobrevida do paciente. Então, e a gente precisa de fazer, né? Então, igual o Dr. Robert colocou, não dá mais para a gente ficar ali, né, circulando, dando volta do que tem. A gente tem que trazer as novidades, né? Que é um dos nossos valores da institucionais, né? Que é trazer sempre a inovação. Mas, assim, dá trabalho, não é fácil não trabalhar com eles, não. Nossa, E Deus além do da céu. inovação, tem a questão do cliente como centro do cuidado, né? Tem Tá cliente aí, ó. no centro do cuidado, que é os olhares todos voltados, né? Então, o Stênio tem a turma lá que passa discussão de caso, né? Todo dia, discute caso todo dia e traz, e a vascular está sempre ali, né? No hall ali da discussão, né? Justamente por causa das questões de infecção de catéter, do acesso. Então, a gente precisa sempre estar olhando isso, né? Então, olhando esse custo. Perfeito. E eu queria, já que você falou que os dois brigam demais, né? É que Não, eles discute. me dão trabalho. Eles dão Não, trabalho. não, Eles me dão É trabalho, aquela eles discussão não Não, brigam, que eles me dão milagrosamente, trabalho. normalmente, Eles me dão trabalho. não, normalmente nefrovascular tem Se dão certos bem. atritos. Não, tem atrito, tem bastante que ter, atrito. né? Dá muito Mas trabalho. é de onde que saem as coisas também. Mas, milagrosamente, eu e o Stênio, a gente é bem tranquilo quanto a isso. A gente joga tênis junto, cara. Então, É, né? Mas a briga é em prol do paciente, né? É. Então, em última É sempre análise, em prol do bem. é prol do bem. Né? Mas eu queria que vocês explicassem um pouco mais dessa integração dessa equipe vascular e nefrologia, né? Até que ponto vai uma e a outra da continuidade? Explica pra gente um pouquinho melhor sobre isso. Ó, vou começar falando, você me complementa depois, tá? A gente teve vários cenários. Não vale interrompê-lo, tá? de forma alguma. A gente tem vários cenários diferentes. Eu estou falando do cenário atual da nossa instituição, né? Que a gente tem uma equipe grande de cirurgia vascular que está disponível aqui o tempo todo, né? Então, a gente tem uma interação quase que diária com a equipe da cirurgia vascular, porque a gente tem um número grande de pacientes. Todos esses pacientes estão fazendo hemodiálise de alguma maneira. Seja pela fístula, seja por catéter, né? E a gente sempre está tentando melhorar a qualidade de acesso desse paciente. E o que o Robert está falando acontece com frequência. Então, tem paciente que está piorando aquela fístula, ou tem paciente que trombosa aquela fístula. A gente tem que dar um jeito de arrumar um acesso vascular novo para esse paciente. Tem paciente que chega novo, que não estava em programa, então a gente precisa ter alguma maneira de alisar esse paciente. O nosso objetivo é dar a maior qualidade possível de acesso vascular para esse paciente. O que a gente tem de menos qualidade é o catéter de curta permanência. A gente deixa esse implante de catéter de curta permanência quando a gente não tem a possibilidade de um implante imediato de um catéter de longa, ou, né, um tempo hábil para uma fístula ficar pronta, maturada para um uso. Então, a gente discute muito caso. Né? Acho que toda semana eu te ligo, né, Robert? Pra gente discutir De Será? passagem, o plantão Será? dele é Será terça-feira, que o meu liga? também é terça-feira. Então, dá 8 horas da manhã é batata. Ligação é certeiro. dele, não é da minha mãe, não. E isso discutindo o caso do que a gente vai fazer com determinado paciente. Tem casos muito complexos, não sei se a gente vai conseguir passar alguns casos que a equipe fez aí, né? Mas são casos extremamente complexos em que o paciente vai entrando em falência de acesso vascular e a gente tentando salvar. Né? Muitas vezes a gente não tem a opção de um transplante renal, não tem a opção da diálise peritoneal, que é outra maneira da gente fazer terapia renal substitutiva. Então as discussões nossas são muito voltadas para isso. São diárias de determinado tipo de paciente, como que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de acesso desse paciente. O fato é que sempre, como é algo muito dinâmico, igual o Stênio falou,
O tempo todo. É paciente entrando, é paciente que a fístula está dando problema, é paciente que deu problema e a gente precisa de trocar o acesso. Então, o tempo inteiro. São mais de 300 pacientes em programa de diálise? Hoje está com quanto, Fernando? 279. Aí, para você ver, quase 300 pacientes. É impossível que algo que é funcionado 3 vezes por semana não vai dar algum tipo de problema. É fato. Então, assim, ter uma equipe grande de cirurgia vascular, com costume de acesso vascular, que isso é importante que se diga, não é, obviamente, todo cirurgião vascular que está acostumado a mexer com acesso. Tem-se na formação? Tem-se, mas estar voltado para acesso vascular é quase que uma sub-área dentro da cirurgia vascular. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu coletar um time de cirurgiões vasculares que tem uma boa formação disso. Igual o Stênio falou e a Fernanda falou, a gente está sempre presente em eventos voltados para acesso vascular dentro da cirurgia vascular. Então, a interação realmente ela é diária. Porque é uma área que tem sido mais estudada dos últimos 10, 15 anos para cá. Eu sei disso claramente porque, assim, da minha residência para cá isso mudou muito. Nós estamos falando aí de mais de 6 anos já. Então, isso vem mudando, o mercado da cirurgia vascular vem mudando e a demanda também da doença vem aumentando. Igual o Stênio falou, cada dia aumenta, 1 a cada 10. Então, isso é um nicho para o cirurgião vascular que o tempo inteiro ele está trabalhando. E aqui no hospital não é diferente, porque aqui a equipe de cirurgia vascular do hospital ela mexe com todas as áreas da cirurgia vascular, dado o tamanho do complexo. Sim. Então, a gente tem pacientes simples, a gente tem pacientes complexos e a gente tem pacientes muito complexos. E a nefrologia traz uma taxa boa desses pacientes muito complexos. Por quê? Porque muito catéter, a gente está num momento de mudança de cultura do serviço, tanto nosso quanto deles. Então, a gente pega, às vezes, muita complicação de uso prolongado de catéter. E a gente já fez algumas artes aí ao longo dos últimos 3 anos, né? Ver até gente de fora operar com a gente, casos realmente muito complexos, em que o paciente não tinha mais nenhuma veia no corpo para fazer acesso. Casos que a gente já levou para congressos especializados, sessões clínicas, enfim. A gente tem tido uma experiência legal junto à nefrologia, tem tido apoio para desenvolver esse tipo de trabalho e também tem tido ouvido para ouvir aquilo que a gente tem ouvido também. Então... E assim, o que eu acho mais interessante também da interação das duas clínicas, né? Porque hoje, né, puxando sardinha para o lado da enfermagem, a gente vem trabalhando com a enfermagem em prática avançada, né? Que é onde permite que o médico seja mesmo o prescritor, né? E o enfermeiro esteja ali mais na beira do leito do cuidado. Então, aqui no nosso serviço, por exemplo, nessa interação, né, o Stênio iniciou um treinamento com os meninos do ultrassom. Então, hoje, por exemplo, um dos protocolos nossos é que toda primeira punção de fístula é guiada. Então, eles fazem ela guiada com ultrassom. Perfeito. Né? Então, assim, por causa dessa interação. Então, hoje nós temos um enfermeiro de acesso, que também foi uma solicitação da equipe vascular, para eles terem um referencial ali para quem que vai fazer esse link, né, com a equipe da nefro, com a equipe vascular. Então, a gente vê essa integração mesmo. E porque hoje, o mundo afora é isso, o enfermeiro está ali na ponta, executando o trabalho que deve ser feito para dar respaldo para que o nefro consiga fazer a prescrição de diálise, consiga ver como que está a assistência desse paciente e o vascular na avaliação de fístula. Então, a gente vem evoluindo, não está 100% ainda, mas eu acredito que a gente vai conseguir alinhar isso, né, para que o enfermeiro consiga avaliar, a gente fazer as preditivas. Olha, esse paciente está tendo um KTV pior, né? Vai estar tendo uma qualidade de diálise pior, e a gente caminhando para isso. Então, assim, é muito bom trabalhar com a equipe que confia e dá as ferramentas para a gente trabalhar. Então, assim, porque a gente sabe que a enfermagem não quer o lugar do médico. Então, quando vem, né? Eu vou aceitar que eles são jovens, viu, Rubens? Que você falou. Eu vou aceitar que eles são jovens. Demais para os dois. Eu vou ter que aceitar isso, porque eles são novos. Então, quando vem esse povo jovem, né? Tá me enganando bem. Trazendo inovação, me enganando tecnologia. Trazendo inovação, tecnologia, vendo a enfermagem como grande parceira ali do serviço, né? E dando autonomia mesmo. Então,
por exemplo, a sutura dos catéteres, né, Estênio, já passou, né? Os meninos fizeram um curso, treinaram, então hoje as suturas a gente consegue aliviar o corpo clínico de lá dar uma sutura para poder estar ali implementando uma prescrição mais adequada. Sim. Então a gente vê essa interação e a confiabilidade na enfermagem que tem, né? E eu vejo muito hoje mesmo, o Estênio estava lá puxando minha orelha, né? Olha, a enfermagem precisa dominar o serviço, tem que estar mais atenta, justamente para a gente poder ter essa ação coesa. Então, eu vejo muito essa interação das clínicas também nesse sentido, da gente estar melhorando, colocando o paciente ali no centro do cuidado. Era só essa observação mesmo que eu queria comentar. Esse ponto que você tocou é importantíssimo, né? O papel da enfermagem nessa integração aqui do nefro, né, com o vascular, ela é crucial, né? A gente não consegue ter um programa bom, né, disso que a equipe está tentando implementar se a gente não tiver uma equipe de enfermagem boa, que está ali dentro, né, do serviço mesmo, vendo a parte clínica dos pacientes junto com os médicos, né? Então é isso que a gente está tentando trabalhar, né, conseguindo para fazer. Né? Então e a gente é fundamental. teve um caso recentemente disso, não foi? Que a enfermagem detectou não foi? Foi. Fato é que quem está no salão é a enfermagem, gente. Quem vê a fístula dando errado primeiro é a enfermagem. Não é o nefro, não é o vascular. Quem está vendo a máquina não funcionar é a enfermagem. É por isso que precisa dessa cola. É por isso que precisa de passar essa demanda de uma forma mais fluida. Sim. Porque a demanda chega para o nefro, a demanda chega para o vascular, a gente avalia. A fístula não para do nada. Ela dá sinais. E eu não consigo identificar esses sinais. O Estênio não consegue identificar esses sinais em tempo hábil. Quem identifica esses sinais é a enfermagem. Então, esses sinais têm que ser passados para a gente avaliar a qualidade dessa fístula, para a gente ver o que a gente pode fazer em curto prazo. Então, deixar o negócio falir é aquilo que eu falei, isso não existe mais. Tá ruim, né? Tá ruim. Então e deixa, a gente né? vem Deixa ficar implementando ruim. também Não. a clínica, né? Exato. A clínica de vascular de vocês, né? Então, hoje, o nosso corpo clínico, eles têm ali os pacientes que eles cuidam, né? Justamente para isso, para evitar... Hoje é longitudinal, né? O cuidado é totalmente longitudinal. A gente é responsável por um setor da diálise. Então, hoje são o quê? São 3 turnos de diálise e cada paciente é terça, quinta e sábado e segunda, quarta e sexta, né? Isso. São E aí 6 nós estamos falando de 6 turnos. 6 então, turnos. nós temos um vascular responsável por cada um desses turnos, de forma que aquele paciente é meu. Sim. Então, eu fiz a fístula, aí daí a 2, 3 semanas eu avalio, não, a fístula está com bom fluxo, beleza, daqui a um pouco vocês podem impulsionar, ou não, a gente vai ter que mexer. Ou então esse paciente aqui começou a dar problema, está com um sangramento maior na hora que tira a agulha, ou então a máquina está refluindo, ou então não está dando uma pressão adequada, não está conseguindo dialisar a tempo, a contento. Precisa de passar pela avaliação. A gente tem, cada cirurgião vascular tem ambulatório a cada 15 dias. Então a gente tem uma cota ali dos pacientes que a gente avalia. E quem traz essa demanda é a enfermagem junto com a nefro. Então a gente chega lá, o paciente, quem conhece o paciente da diálise é a enfermagem. Eu chego lá, eu estou conhecendo às vezes o paciente pela primeira vez. Sim. Então eu avalio o paciente junto do enfermeiro de acesso. Aí eu viro para o Gustavo e falo assim, e aí? Aí ele, não, esse paciente está aqui há tanto tempo, dialisa por isso, está acontecendo isso, isso e isso na máquina. Beleza, agora a gente vai ver. Entendeu? Então o cuidado longitudinal foi o que realmente mudou para a gente conseguir alinhar as coisas agora, para a gente conseguir trazer um projeto igual a esse. Primeiro você arruma a casa, depois você muda as coisas. Exatamente. Então foi basicamente isso. A gente não estava com a casa arrumada. A Fernanda veio, uma experiência grande de diálise. Nós demos graças a Deus. Porque realmente... Grande não, eu sou nova também. Sou jovem. Sou Gente, ela ficou com jovem. experiência, não quer dizer você não falou idade. que eu era nova. Ela tá com ciúme por conta disso. Eu imagino. Também, né? Eu Fala que imagino. eu sou nova. Você é, não. Sou uma jovem senhora. O fato é que ela chegou e a gente, depois que começou a conversar, eu, o Estênio, junto com as equipes, a coisa começou a dar uma guinada e é o que permitiu a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Que bacana. E temos imagens, viu? Temos, As imagens temos. que você nos enviou. Vou pedir a nossa equipe agora para poder colocar aqui na tela os vídeos que você encaminhou, porque reflete um pouco do trabalho de vocês. É isso? O que nós vamos ver aqui daqui a pouco? Na verdade é o seguinte, essa foi a primeira angioplastia que a gente fez de um paciente dialítico aqui dentro do Complexo de Saúde de São João de Deus, paciente SUS, 100% SUS. Essa foi a primeira, essa foi o caso que
que a gente levou para a diretoria junto com o projeto. Certo. Foi que, olha, fizemos, tá? Fizemos por nossa conta. Era uma paciente que já tinha dificuldade de acesso, ela tinha poucas veias para diálise, a gente meio que pegou a última veia dela para fazer. A fístula, igual eu falei com vocês, ficou com bom frêmito. Só que não tinha qualidade para diálise. Então, nem tudo que fremita dialisa. A gente identificou que ela tinha uma estenose, eu vou mostrar essa estenose para vocês. A gente leva a paciente para hemodinâmica, faz uma punção, joga um pouquinho de contraste dentro dessa fístula e a gente literalmente vê anatomicamente onde que tem esse aperto, essa estenose, certo, e onde que a gente vai poder trabalhar. Então, logo depois de identificada essa estenose, a gente entrou com um catéter balão e angioplastou essa fístula. Essa paciente, ela hoje dialisa por essa fístula que a gente conseguiu maturar. Mas se fosse tempos atrás, se a gente não tivesse feito esse procedimento, se a gente não tivesse aberto essa fístula, a gente ia ter que desligar essa fístula e procurar alguma outra coisa, deixar ela no catéter por mais tempo, ou enfim, fazer mais procedimentos nela. Mas o fato é que essa paciente estava em falência de diálise. Sim. A gente não tinha um acesso legal, a gente tinha poucas opções de acesso. E a fístula que a gente fez no local onde a gente confeccionou, estava ótimo. O problema é que, constitucionalmente, a veia dela para cima tinha um aperto natural que era dela. E, de forma não natural, a gente chega, abre essa veia, dilata ela de forma ativa, para que onde a gente tinha esse aperto antes, essa estenose, né, tecnicamente falando, ela abra, chegue no diâmetro que a gente precisa, com o fluxo que a gente necessita, para ela poder dialisar por essa fístula. Dr. Robert, nós temos aqui agora algumas imagens que a nossa equipe preparou, né? Vocês trouxeram e a nossa equipe preparou para a gente poder exibir aqui durante o nosso podcast. Queria que você explicasse um pouco. Tá. Seguinte, então, como que a gente faz, primeiro, a identificação de onde está essa lesão? Primeiro, em consultório. A gente passa um aparelho de ultrassom, vê que realmente tem uma lesão, que essa paciente seria uma candidata a uma angioplastia de fístula. Quando a gente vai para o setor de hemodinâmica, aqui na imagem dá para a gente ver um pouquinho, essa ponta aqui, ó, é um introdutor. Eu punciono a artéria da paciente. E aí, a gente joga um pouquinho de contraste. Essa aqui é a artéria, está descendo pelo braço afora, vai até a mão. Aqui é a veia da paciente. É onde eu faço a conexão exatamente com a artéria. Então, a gente tem o fluxo que está descendo, vindo do coração, etc. e tal. E aí, quando ela encontra essa abertura aqui que a gente produziu, esse fluxo também passa de forma ativa para a veia. Como vocês podem observar aqui, ó, nesses dois pontos, aqui e aqui, a gente tem um estreitamento. A veia ela não está lisa da mesma forma que ela está aqui. Então, aqui embaixo a gente tem um ponto de estenose e aqui embaixo a gente tem outro ponto de estenose. Quando a gente tem esse aperto, a fístula ela não dá o fluxo necessário para a máquina de diálise. Fato. A gente precisa de uma quantidade de ml, minuto, que passa nessa fístula para que ela consiga dialisar. Com esse aperto, essa quantidade de ml não é o suficiente. Então, o que a gente vem e faz? Através desse mesmo introdutor que eu estou aqui embaixo, ele é valvulado, é como se fosse um portal. É por ele que eu trabalho. A gente passa um catéter que tem um balão na ponta. Na hora que a gente insufla esse balão, ele literalmente abre aqueles pontos de aperto ali. Sim. Então, isso aqui foi na hora que a gente identificou na hemodinâmica os pontos de aperto. Essa segunda foto que a gente tem aqui foi logo depois que a gente balonou. Então, certo, quando você compara anteriormente o ponto de estenose com posteriormente ao balão, você vê que a veia ela já está com um calibre mais parecido com aquela parte lisa de cima. E aí a gente consegue uma melhora de fluxo. Do ponto de vista dinâmico, quando a gente injeta o contraste, você consegue ver isso ao vivo. Então, olha para você ver a fístula quando a gente injeta o contraste a primeira vez, que ela tem uma estenose. Num segundo momento que a gente já balonou, olha para você ver. A artéria que estava enchendo aqui em cima, ela já não enche mais da mesma maneira, porque não é o objetivo dela. Quando a gente faz a fístula e ela tem uma estenose, o fluxo que era para ir para a fístula está indo para outros lugares. Sim. Então, quando a gente balona, passa a priorizar o fluxo justamente para o local que a gente precisa, que é a fístula. Então, você vê que a injeção de contraste ela vai muito mais rápido.
porque o fluxo na fístula aumentou a contento do que a gente precisa. Quanto tempo demora um procedimento desse, Robert? 30 minutos. Bem rápido. Sim. Então, assim, para você confeccionar uma fístula, 1 hora e 45, dependendo do local que a fístula faz. Um catéter, mais uns 25 minutos, catéter de curta permanência. Um catéter de longa permanência, mais uns 30, 40 minutos. 30 minutos eu salvei a fístula do paciente, ela vai dialisar amanhã. E foi o que aconteceu com essa paciente. Ela não tinha mais local para a gente fazer fístula, ela tinha essa fístula. A possibilidade de ela dialisar era essa. A gente fez a fístula, a veia dela era estenosada. O que eu posso fazer? Hoje a gente pode fazer mais coisas. Antes não. Antes a gente ia ter que desligar essa fístula, porque também não faz sentido ela ficar com uma fístula que não está funcionando, e procurar outra ou alguma medida heróica. Usar uma fístula com prótese, por exemplo, que aí já é outro corpo estranho, aumenta a índice de infecção, que o Stênio falou isso aqui várias vezes hoje, e isso é realmente um problema que a gente tem. Aumenta a índice de internação hospitalar, aumenta complicações, aumenta risco de óbito para o paciente, obviamente, porque as infecções do paciente nefropata elas são mais difíceis de tratar. Os antibióticos são mais difíceis. Normalmente é um paciente que ele já é diabético, ele já é cardiopata, ele já é hipertenso. Então, ainda pega uma infecção, obviamente você está empurrando ele um pouco mais nessa linha de vida aí, que é o que a gente não quer. Sim. Contra um procedimento em que ele vai entrar para o hospital, vai fazer com um furinho na artéria, a gente vai balonar, terminou, ele vai para casa 3, 4 horas depois, segundo o protocolo lá da hemodinâmica, acho que são 5, 6 horas por conta de segurança. Não vai mais ser internado, ele vai para casa. No dia seguinte ele vai continuar o programa de diálise dele normal. Por quê? Não tem ponto, não tem corte, não tem ferida para cicatrizar. Tem um furinho que a gente fez num local longe de onde ela vai ser puncionada. Perfeito. Tecnologia que melhora a vida do paciente, que hoje, igual eu falei, nós vamos estar com os melhores, os últimos, os mais modernos materiais. Não, isso não é viável para o SUS. Em nenhum lugar do país isso é feito. Mas a angioplastia da fístula ela é possível de ser feita com um baixo custo perante a todos os outros procedimentos, a custo de internação, é viável para o paciente, traz qualidade de vida, diminui o custo do hospital, aumenta o tempo de vida. Eu falei alguma coisa ruim? Só coisa boa. E nós vamos encerrar o nosso podcast aqui. Eu queria poder ter mais tempo, né, para debater esse assunto, porque o povo aqui é muito conhecedor do assunto, né? Idade não tem, não, mas conhecimento... Rubens. Eu vou provocar ela sempre agora. Puxa Queria agradecer saco. vocês, viu, gente, pela presença. Nosso tempo realmente está bem curto aqui, mas já fica aberto para a gente poder vir uma segunda vez, trazer mais resultados aí com relação ao Projeto Favorecer. O nosso podcast Saúde em Pauta sempre está aberto para receber vocês aqui, fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta versão, para que a gente possa levar todo esse conhecimento que vocês têm com inovação, tecnologia e principalmente benefício para o nosso paciente. Então, muito obrigado, Robert. Suas últimas palavras. Eu que agradeço a oportunidade. É um assunto que eu realmente gosto bastante, me dedico tempo a isso. Não só eu, como mais a equipe nossa da cirurgia vascular aqui do Complexo de Saúde. Mais uma vez, obrigado pelo convite para falar de um tema que é necessário, um tema que os pacientes às vezes não têm acesso, não têm conhecimento, e trazer informação normalmente é o que prolonga a vida desses pacientes. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e obrigado pela companhia. Esse vídeo, claro, vai ficar salvo, então vamos difundir bastante junto aos nossos pacientes da nefrologia para que possam assistir e ter acesso a essa informação. Doutor Stênio, muito obrigado. Eu que agradeço também, obrigado, foi muito importante isso, parabéns de novo, Rubens e diretoria, esse tema é muito importante. Falar um pouco sobre prevenção depois, sugiro a gente fazer um podcast sobre doença renal, para a gente falar mais sobre creatinina e exame de urina, que é importantíssimo. Não canso de falar sobre isso porque realmente é muito importante, né? Obrigado, Robert, pela parceria. Gostaria de falar aqui que nossa equipe de nefrologia, né, a equipe médica, a equipe de enfermagem está unido aqui para trazer o que há de melhor para os pacientes, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Como a Fernanda falou, a doença renal crônica, a hemodiálise ainda é um tabu que não deve ser, né? A gente tenta trazer aqui um tratamento leve para os pacientes e fazer o melhor, né? A gente dá o melhor aqui. Então, obrigado. Perfeito. Eu que agradeço, Fernanda. Mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço, Rubens, a oportunidade, como diz o Dr. Rob, pelas companhias, né, pelo lanchinho. Mas, assim, é muito bom a gente poder estar colocando as inovações que o Complexo tem trazido, né? A gente colocar em mesa de discussão, a gente poder ter oportunidade de falar do nosso setor, né? E eu estou nos 2 setores, na hemodinâmica e na nefrologia, então a gente vê essa interação, tanto que é importante, para que a gente possa estar difundindo mesmo para a população que a hemodiálise não é o fim, né? Realmente é uma forma de recomeçar diferente. E a gente tem esse projeto, né, do Favorecer, que eu achei muito bonito, é um nome que eu falei assim, gente, onde é que o Dr. Robert foi tão criativo de colocar Favorecer, né? Porque favorece mesmo a vida daquele paciente, porque ele é o amor de alguém, é a vida de alguém, e a gente sai de casa todo dia para dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Muito bem, Fernanda. Agradeço mais uma vez então a todos vocês, a equipe da Enquadra Filmes responsável pela filmagem, edição e finalização do nosso podcast, a toda a equipe de comunicação por ter participado e organizado o podcast. Em especial a Cafeteria Café Preto pelo lanche que foi disponibilizado e também a equipe de nutrição e dietética do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Nosso podcast Saúde em Pauta, vocês já sabem, sempre ao ar, às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, no YouTube, nas plataformas de streaming. Estamos presentes no Spotify, Deezer e Apple Music, sempre com temas importantes relacionados à saúde, aliando inovação, bem-estar e, claro, qualidade de vida. Vou ficando por aqui, na semana que vem, mais um tema muito importante aqui no nosso projeto Saúde em Pauta. Até lá!